of music.
Music. Pine Groove Music.
Bom, então, bom dia de novo a todos, né? Mais um dia de congresso, mais um dia de saúde e tecnologia para nós, né? E aí hoje a gente tem a apresentação da Caroline Martins de Jesus. Eu vou fazer aqui a leitura. A Carol, ela é graduada em farmácia pela Universidade Federal do Maranhão. Ela é especialista em farmácia oncológica e hospitalar, e ela é nossa mestranda do programa de pós-graduação em saúde e tecnologia UFMA. E nesse momento está desenvolvendo trabalhos com a utilização de produtos naturais e a atividade leite-manicida. Então, Carol, a palavra fica com você, tá? Qualquer dúvida, pessoal, eu acho que a gente pode fazer no final, ou se a Caroline, né, deixar, pode ser, não sei, fica ao critério da nossa mestranda, né? Se ela aceita que a gente vai interrompendo ao longo do caminho, ou se a gente deixa as considerações e as perguntas para o final. Mas a palavra é com você. Bom dia a todos. A gente pode estar deixando para o final as considerações, que aí a gente vai tirando as dúvidas no final, tá bom? Primeiramente, eu vou só aqui compartilhar minha tela. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Certo. Está aparecendo para vocês? A apresentação já está aparecendo? Está sim, tudo bem. Certo. Então, Okay. Bom dia a todos mais uma vez. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite em estar participando do primeiro Congresso Nacional de Saúde e Tecnologia e terceiro Café Consciência. Como a professora falou, eu sou a Caroline Martins, farmacêutica pela Universidade Federal e atualmente mestranda do programa de pós-graduação em Saúde e Tecnologia. E hoje nós iremos falar um pouco sobre os modelos pré-clínicos para estudo de drogas para tratamento da leishmaniose. Bom, quando nós falamos sobre leishmaniose, a primeira coisa que vem à nossa mente é a questão das doenças negligenciadas, onde a leishmaniose ela se enquadra, né, nesse contexto de doença negligenciada, e ela é uma doença em que hoje nós podemos fundamentar elas em 3 pontos importantes, onde está associado ao impacto em que a mesma produz mundialmente, as formas clínicas, né, da doença e ao seu tratamento, certo? No que diz respeito ao impacto da leishmaniose no contexto atual, né? Essa é uma doença que ela atinge cerca de aproximadamente 12 milhões de casos, mundialmente falando, certo? Se trata de uma doença que é considerada, que traz aí um grande problema de saúde pública, principalmente porque ela vai afetar 3 pilares importantes, que o contexto político, o econômico e o contexto social. Uma vez que ela é uma doença que ela atinge principalmente pessoas que se encontram em situações de pobreza, certo? E além disso, um ponto importante que quando a gente fala da leishmaniose é a dificuldade no tratamento, porque ela é uma doença que já também está associada aos casos de co-infecção no que diz respeito à leishmania e HIV. Então, por isso que ela é tida como difícil no que diz respeito ao seu tratamento, no que diz respeito também à diminuição dessa prevalência de casos anuais, né? E também a questão de ser uma doença que atinge também primariamente pessoas que estão em situações de pobreza, certo? Outro ponto importante, né, quando nós estamos falando da leishmaniose, está associada às suas formas clínicas. Ela é uma doença que 3 pontos são importantes no que diz respeito ao contexto da infecção pela mesma, né, onde nós sabemos que ela possui várias espécies e essa variabilidade de espécies também acaba impedindo, às vezes, você ter um tratamento tão eficaz, né, para que consiga abranger todas essas formas clínicas, e isso vai estar associado também ao parasito em questão e também ao hospedeiro, uma vez que a resposta imunológica desse indivíduo que está infectado vai influenciar também nas manifestações clínicas que irão aparecer ao longo da doença. E nós temos aí um ponto também primordial no que diz respeito a essa doença que está associado ao seu tratamento. Atualmente, ela tem como fármacos de escolha os antimoniais pentavalentes, a exemplo do estipogliconato de sódio e do antimoniato de hemoglobina,
né? Também pode ser, também já se tem utilizado a anfotericina B, a pentamidina, só que qual o problema, né, que se tem observado na utilização desses medicamentos? Está associado principalmente aos casos, aos efeitos colaterais produzidos pelo mesmo, e também ao aparecimento de resistência. A literatura ela já vem trazendo, né, que há uma resistência por parte desse parasito no que diz respeito à utilização desses medicamentos. E muitas das vezes o que acontece? O paciente que está fazendo uso desse tratamento, ele acaba abandonando, seja por conta dos efeitos colaterais ou por conta da resistência a esses medicamentos que o parasita ele começa a oferecer, e isso faz com que aquela doença ela acabe agravando, né, e tendo um contexto um pouco mais complicado de se tratar, né. Sabendo desses pontos, né, eu trouxe aqui para a gente ter uma noção, né, de como está atualmente, mundialmente falando, né, esse contexto da leishmania, seja ela a leishmaniose cutânea, hemicocutânea ou a leishmaniose visceral. Esse boletim epidemiológico que foi feito pela Organização Mundial da Saúde, ele vai trazer justamente esse levantamento de dados entre os anos de 2001 e de 2019, certo? E só frisando em números para a gente ter noção do impacto dessa doença, né? Desse período de 2001 a 2019, foram registrados cerca de 1.028.054 novos casos, certo? E o Brasil, ele aparece, né, só no ano de 2019, com um número de casos de aproximadamente 15.484 casos. Isso falando de leishmaniose cutânea e mucosa, certo? Quando a gente traz, né, esse contexto para leishmaniose visceral, nós temos aí que, nesse período, né, foi relatado cerca de 65.934 casos, certo? E o Brasil também ali, estando numa posição com o número de casos alto, só em 2019 foram registrados cerca de 2.529 casos. Então, a gente vê que o nosso país, ele sempre aparece nesses dados, né? Mas isso não de forma positiva, né? Pelo contrário, de forma negativa, mostrando que aí a gente está sempre com o número de casos de leishmaniose lá em cima, né? Independente da sua forma clínica, certo? E aí isso, né, se observa a necessidade de busca, né, por novas opções terapêuticas, sejam elas de substâncias isoladas ou substâncias que estejam associadas a outras substâncias também que possam ter aí uma possível atividade leishmanicida, certo? E nesse contexto nós podemos estar falando também de compostos bioativos, porém, não somente esses compostos, mas a gente pode também tanto aqueles de origem sintética, semissintética e de origem natural. Aí a gente pergunta, tá, mas qual seria a substância ou fármaco ideal a ser utilizado no tratamento da leishmaniose? Nós temos aí uma realidade um pouco ainda distante, né, no que diz respeito a esses novos medicamentos, né? Mas qual seria o modelo ideal? É que ele não tivesse efeito colateral, não induzisse a esse quadro de resistência e que ele fosse altamente efetivo. Aí a gente fala assim, eita, Carol, mas quando você fala de sem efeito colateral, é um sonho um pouco muito distante, né? Se a gente for falar sobre medicamentos, ainda não temos aquele medicamento que ele não ofereça nenhum tipo de efeito colateral, certo? Mas se você conseguir ali encontrar uma substância que, apesar dela oferecer efeitos colaterais, mas que esses efeitos colaterais eles sejam reduzidos, né, que ele não ofereça uma resistência por parte do parasita à sua utilização e que ele seja altamente efetivo, né, você já está ali propondo uma nova substância que vai auxiliar nesse tratamento e que vai poder ser uma nova opção, né, no que diz respeito a esse contexto de uma doença que, por mais que atinja milhares de pessoas, ainda é negligenciada, ainda é deixada um pouco para trás, mas que necessita de uma visão um pouco mais crítica em relação a essas novas opções terapêuticas também, certo? E aí a gente fala na estratégia de desenvolvimento, certo? Eu trouxe aqui para vocês alguns pontos importantes, né, no que diz respeito a essas estratégias de desenvolvimento. Quando a gente fala na busca de um novo fármaco para o tratamento da leishmaniose, a gente precisa levar em consideração a questão do alvo em que você está procurando, né? Uma vez que você consegue definir a relação
parasita hospedeiro, a relação dessa substância com a doença, você vai minimizar tempo, né? A gente sabe que quando se está ali propondo um novo fármaco, se está ali pesquisando uma nova substância, seja ela para qual for a doença, né, que você está direcionando, é um processo que demanda tempo, que demanda recursos e que demanda também dinheiro, certo? Então, todos esses fatores, eles acabam por impedir com que novas opções terapêuticas, elas cheguem mais rápido ao paciente, cheguem mais rápido àquelas pessoas que estão precisando daquele tratamento de forma emergente, certo? Então, se você sabe qual que é o alvo e qual que é a relação dessa substância com a doença em questão, você vai facilitar o processo tanto de identificação quanto a validação desses alvos em questão. Outro ponto importante no que diz respeito a essa estratégia de desenvolvimento está associado ao composto líder, né? O que seria esse composto líder, ou esse protótipo, né? Seria justamente essa substância que você está estudando, que ela tenha principalmente essa efetividade e que ela pode ser ou um composto isolado ou ela pode também estar associado a outras substâncias, certo? E com isso você irá propor a geração de uma nova classe de medicamentos, né? E essa nova classe de medicamentos, ela vai estar com com uma seletividade já ali avaliada, o mecanismo de ação definido, certo? E precisa ter uma disponibilidade para que ele possa ser realizado os testes farmacológicos, os testes psicológicos, os testes toxicológicos, todos esses testes que precisam ser realizados antes de uma determinada substância, ela possa ser utilizada para o tratamento em humanos, certo? Pessoal, tá dando para acompanhar? Tudo bem? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me falar também, tá? Tudo tranquilo, viu, Carol? Tá bom, certo. E aí, aqui eu trouxe para vocês, gente, esse modelo foi proposto por Soares e Lino, né? Então, seria um modelo ideal no que diz respeito à avaliação de novos compostos potencialmente ativos contra a leishmania, tá? Então, eu não sei se dá para visualizar muito bem, mas aí eu vou falando o passo a passo de cada um. Inicialmente, qual seria o primeiro passo a ser realizado quando você está fazendo esse processo de avaliação de novos compostos? A realização desses ensaios de atividade e toxicidade, sejam eles in vitro quanto in vivo, certo? Na toxicidade, a toxicidade você pode realizar in vitro inicialmente, onde você pode estar utilizando células do hospedeiro. Aqui eu frisado os macrófagos, na verdade, porque a gente sabe que no contexto de infecção por leishmania, a principal célula infectada, no caso, onde ela consegue sair da sua forma infectiva, que é a forma promastigota, para a sua forma intracelular obrigatória, que é a forma amastigota, ela vai conseguir fazer todo esse processo dentro dos nossos macrófagos, né, onde ali ela vai conseguir se multiplicar e vai conseguir se disseminar ao longo do nosso organismo, certo? Então, por isso que o ideal é você realizar um teste de toxicidade in vitro em uma célula de hospedeiro, né, principalmente aquela célula alvo deste parasito, porque quando se fala na busca por novos fármacos, o ideal é que trazendo aquele pilar que eu falei anteriormente, é que essa substância, ela seja seletiva para o meu parasito, mas que ela não seja tóxica para as nossas células, no caso, né, a célula do hospedeiro, tá bom? Após esse teste de toxicidade, é preciso avaliar essa atividade dessa substância em questão em relação ao IC50. E o que seria esse IC50, né? Que é a concentração inibitória que é capaz de matar cerca de 50% deste parasito. E com esse teste, né, com essa teste de IC50, dessa atividade in vitro a ser avaliada, a gente consegue também obter respostas em relação à resistência, ao alvo em questão e também se há um sinergismo, né? Então, aqui trazendo para a questão das pesquisas que são realizadas com produtos naturais, onde geralmente você utiliza ali um extrato bruto, né, seja de uma espécie vegetal, por exemplo, onde a gente sabe que naquele extrato você vai encontrar uma variedade de substâncias químicas, tá? Então ali você pode estar tendo, será que eu tenho um sinergismo com essas substâncias que estão ali presentes dentro desse extrato? Ou será se eu fracionando aquele extrato eu vou ter uma resposta melhor? Ou
Melhor ainda, será que eu preciso fazer o isolamento de uma determinada substância química que está presente ali dentro daquele extrato? Eu vou ter uma resposta melhor quando comparada ao extrato bruto, certo? Então, tudo isso precisa ser avaliado quando você está trabalhando com uma nova substância, com um novo composto que pode ser aí um novo candidato a fármaco, né, para a leishmaniose. Outro ponto importante é a questão dos ensaios de toxicidade em vivo, né? Aqui a gente partiu da toxicidade in vitro e agora a gente parte para a toxicidade em vivo, né? Onde aí a gente já fala dos modelos experimentais com animais, certo? E quais são as respostas que esses ensaios de toxicidade em vivo vão nos trazer? Principalmente a questão da função renal e hepática, a alteração se há uma alteração da resposta imune por parte deste animal, se há uma perca ou um ganho de massa corporal após o início desse tratamento, certo? E na infecção em vivo, é importante também observar se há ali avaliar, na verdade, a atividade ou tratamento por parte dessa substância que você está utilizando. Aí é preciso frisar também qual vai ser a via de administração que você vai estar utilizando, se é a via oral, se é a subcutânea, se é a via intraperitoneal, e as respostas que você vai obter, principalmente os parâmetros farmacocinéticos, né, onde ali você vai avaliar o processo de absorção, de distribuição, o metabolismo e a excreção dessa substância, tá? E quando se trata de uma lesão, ali a gente sabe quando a gente fala de uma leishmaniose cutânea, por exemplo, onde a gente tem ali uma lesão aparente, né? Vê ali a questão também da carga parasitária, tá? Então, esse daqui seria, né, um modelo integrado, ideal, né, de um passo a passo do que você precisa estar realizando, quais são os ensaios pré-clínicos que você precisa estar fazendo para você obter essas respostas no que diz respeito a essa substância que você quer saber se ela tem ou não uma potencial atividade leishmanicida. Tudo bem? E aí, para esses métodos de avaliação, a gente frisa também um ponto importante, que é a falta de padronização nesses protocolos, né? Então, às vezes a gente observa, se a gente pegar alguns artigos, às vezes a gente tem a mesma metodologia, o mesmo ensaio, porém a gente vê algumas alterações na metodologia. Então, essa falta de padronização, ela acaba também por dificultar no que diz respeito à confiabilidade desses resultados que estão ali sendo obtidos, tá? Então, o que seria ideal no que diz respeito a esses ensaios, a esses protocolos? Eles precisam garantir a qualidade na experimentação, garantir a qualidade nessa coleta, no tratamento e principalmente na análise final, que é a análise dos dados, né? Porque isso você precisa trazer esses dados que sejam fidedignos, na verdade, que estejam de acordo com o que de fato acontece, se de fato aquela substância ela tem realmente atividade contra aquele parasito ou não, certo? E como que a gente vai conseguir realizar essa análise, né? Através dos ensaios in vitro e dos ensaios em vivo. E quais são as respostas, o que você vai conseguir obter e que são essenciais, né? Principalmente os aspectos biológicos, tá? E os aspectos bioquímicos. A partir desses ensaios é que você vai conseguir obter essas respostas e você precisa garantir a confiabilidade desses resultados através desses ensaios que serão realizados. Tudo bem? Certo. Quando a gente fala de aspectos biológicos, né, o que a gente vai conseguir avaliar? A gente vai fazer principalmente a avaliação da atividade e da toxicidade desses compostos, dessa substância em questão que você está ali testando, tá certo? E aí, inicialmente, a gente fala sobre os ensaios in vitro, certo? E quando a gente vai para esses ensaios in vitro, a gente vai observar a questão da espécie estudada, tá? Tá, Carol, mas por que a espécie estudada ela vai influenciar nos meus ensaios? Um ponto importante a ser frisado é que a sensibilidade da espécie, a sensibilidade da substância frente à espécie, ela vai mudar de acordo com a espécie utilizada. Então, o que acontece muito, se a gente for pegar artigos, também a gente consegue observar bastante. Quando você está ali fazendo uma avaliação de uma determinada substância, seja de origem natural, de um determinado extrato ou uma substância isolada, frente a várias espécies de leishmania. Às vezes, aquela substância ela tem uma excelente atividade para a espécie A, porém ela não tem atividade na espécie B, né? Então, a gente consegue observar o quê?
que isso influencia diretamente na resposta que você vai ter. Então, às vezes, nem sempre, eu não tem como descartar logo essa substância testando apenas de uma espécie, por exemplo. Ela pode não ter tido resultado para, por exemplo, Leishmania amazonensis, mas ela pode apresentar um resultado melhor para a Leishmania brasiliense, por exemplo, certo? Também levar em consideração a forma, né, desse parasito, uma vez que inicialmente nós utilizamos a forma para mastigota, né, que é a forma infectante, e os ensaios iniciais eles precisam ser realizados inicialmente com essa forma para que a gente consiga obter o IC50, a concentração inibitória. E outro ponto importante também é não realizar apenas nessa forma para mastigota, mas também nas formas amastigotas axênicas e nas formas amastigotas intracelulares. Essa forma mastigota axênica, ela pode ser produzida, né, ser obtida através de protocolos específicos, onde eu consigo fazer essa diferenciação da forma promastigota para a forma amastigota, não sendo no interior da célula, mas o ideal também é realizar esses ensaios nas formas amastigotas intracelulares, ou seja, eu preciso realizar a infecção de uma célula do hospedeiro, no caso, os macrófagos em questão, e realizar o tratamento, realizar os ensaios com essa forma amastigota intracelular, para que eu consiga avaliar se aquela substância, além dela ter tido efeito na forma promastigota, que é a forma infectante, se ela consegue também ter um efeito ali na forma intracelular obrigatória, e que, na verdade, é aquela que é de maior importância clínica, né? Porque é como ela vai estar dentro do hospedeiro e como ela vai conseguir se disseminar e conseguir instalar esse quadro de infecção parasitária, infecção parasitária, tá certo? E aí, quais seriam, né, esses métodos, quais seriam esses ensaios que podem ser utilizados para estar fazendo essa avaliação? Nós temos o método de contagem direta, tá? Onde esse método de contagem direta, como o próprio nome diz mesmo, a gente consegue, a gente vai realizar o processo de contagem desse parasito diretamente, vai ter que contar, literalmente a gente vai ter que contar a presença dessa leishmania, certo? Após o tratamento com a minha substância em questão, tá? A dificuldade, né, o que a gente pode observar, assim, como desvantagem, né, desse método, porque ele acaba se tornando um método um tanto quanto subjetivo, porque vai depender muito da pessoa que está ali contando, né? Outra coisa, leishmania, eu não sei se alguém aqui trabalha com leishmania, mas esse método de contagem, né, para você avaliar ali as células que estão vivas, elas ficam se mexendo de um lado para o outro, então vai muito de quem está contando, o olho da pessoa que está contando tem que ser muito bom também, né? Eu aqui falando por experiência própria, eu falo que eu tenho uma certa dificuldade com esse método de contagem direta, não me daria bem realizando o mesmo, porque, como eu estou falando, é um método muito subjetivo e você pode acabar trazendo resultados que não são tão, que não condizem de fato com a realidade, tá? Mas aí, trazendo outras metodologias, né, temos aí os métodos colorimétricos enzimáticos, né, a exemplo do ensaio de MTT. Esse ensaio, ele vai ali, através das desidrogenases mitocondriais, a gente consegue avaliar essa viabilidade celular, né, onde ele se trata de um sal que ele é amarelo, e quando há essa formação de sal de formazan ali dentro da mitocôndria do parasito, a gente consegue observar a mudança de coloração do amarelo para um roxo um pouco mais púrpuro, certo? E é um método onde a gente consegue avaliar utilizando o espectrofotômetro, né, através dessa diferenciação de cor. É um método que ele é tido como um método um método fácil de ser realizado, ele é um método financeiro, assim, que dá para ser realizado, ele não é um método tão caro, né? E aí você consegue obter uma resposta um pouco mais específica quando comparada ao método de contagem, né? Onde ali você acaba tendo algo muito mais subjetivo, certo? Temos também o ensaio de Alamar-Blui, tá? Que é o Rezazurim, que ele também vai seguir a mesma lógica do MTT,
certo? Onde eu também preciso dessa enzima mitocondrial, né, presente ali no interior do parasito, e também você consegue realizar essa análise no espectrofotômetro, um aparelho de fácil manuseio, certo? E aí, a partir destes dados, você consegue levar para a estatística, fazer análise, e você consegue observar se aquele composto, nas concentrações definidas, né, em qual concentração ele vai ter de fato atividade frente àquele parasito ou não, certo? Aí, partindo também para a questão dos ensaios em vivo, tá? Um ponto importante que precisa ser observado é que para a realização desses ensaios em vivo é preciso levar em consideração os princípios éticos básicos para pesquisa e experimentação em animal, tá? Trazendo aqui para vocês uma experiência, né, nossa aqui da UFMA de São Luís. Atualmente os projetos que estão sendo escritos, que estão sendo submetidos, né, com utilização de modelos animais, eles estão pedindo que a equipe executora ela tenha feito pelo menos um curso de qualificação, uma capacitação, um curso voltado para as boas práticas de manipulação animal, tá? Eu não sei se essa já é uma realidade de vocês também, ou nos locais em que vocês realizam pesquisa, mas eu creio que é algo que vai se tornar uma realidade, né? Como uma exigência, na verdade. Atualmente, lá, a gente, nos editais, quando é submetido um projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa, eles já pedem que a gente anexe um certificado, né, ali comprovando que você realizou um curso de boas práticas de manipulação animal, tá, para que você possa participar daquela equipe, daquele projeto, e estar executando aquele projeto com modelos experimentais em animais, tá certo? E quando a gente fala dessa avaliação em vivo, né, a gente sabe que nós temos aí vários modelos experimentais animais, né, nós temos o uso de camundongos, o uso de rato, o uso de coelho, o uso de macacos, né, o uso de hamster, tá? Só que até isso também é um outro ponto extremamente importante quando você vai fazer essa análise no que diz respeito à leishmaniose, tá? E não somente a leishmaniose. Quando você vai avaliar para uma determinada doença, você precisa ver quais são os modelos experimentais em vivo que que podem ser utilizados, que estão associados ao contexto clínico, que estão associados àquela doença em questão que você está pesquisando, tá bom? E quando a gente fala da leishmaniose, né, nós temos os camundongos, Balbice, que eles são caracterizados por apresentar uma susceptibilidade, né, a apresentar a leishmania, né? Então, ali você consegue um quadro de infecção muito bom, né? Você consegue utilizar esse modelo animal, porque quando você faz o processo de infecção, você realmente consegue instalar ali a doença naquele hospedeiro, né? Você consegue, de fato, ter um quadro de leishmaniose ali naquele animal, tá? Porque ele é tido como suscetível, tá certo? Quando você quer avaliar uma resistência, né, nós temos aí os camundongos C57 Black, que eles já apresentam um grau de resistência à infecção frente à leishmania, tá? Então, ele já seria utilizado em outro contexto, é isso, porque ele já tem essa certa resistência no que diz respeito à infecção por esse parasito, tudo bem? E nós temos também o modelo com o hamster Syrian Gold, né? Que esse hamster, ele se assimila um pouco também ao modelo utilizado com o Balbice, tá? Também seria uma opção a ser utilizada. E aí, quando você vai avaliar, também você precisa avaliar também as questões econômicas, né? A questão estrutural, né? Se o local onde você executa a pesquisa atende à utilização desse modelo animal em questão, tá? Tudo isso precisa ser observado na hora de você escrever um projeto e submeter, tá certo? Outro ponto importante que a gente fala nessa avaliação em vivo é em relação às vias de inoculação, né? Onde geralmente são utilizados a via subcutânea, a via intravenosa, a via intraperitoneal, como as vias de inoculação, de infecção, certo? E já para vias de tratamento, geralmente são utilizados a oral, a intravenosa, isso, também como vias de tratamento para avaliação, né, durante esse tratamento com essas substâncias em questão, com esse composto em questão que você está avaliando frente a uma atividade leishmanicida. Tudo bem?
E outro ponto importante, né, quando você fala dessa avaliação no modelo experimental em vivo, é preciso levar em consideração alguns pontos importantes. E quais seriam esses pontos? Você precisa avaliar a questão da toxicidade hepática, né, em relação a algumas enzimas hepáticas, como o exemplo da ALT, da alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase, certo? Nós temos também que avaliar a questão renal, né, onde a gente tem o marcador, como marcador a creatinina, certo? Avaliar também a questão da massa corporal, se houve uma perca ou se houve um ganho da massa corporal por parte deste animal após o início do tratamento com a substância em questão que você está avaliando, certo? Além disso, avaliar se houve alterações imunológicas, né, através de células específicas, através de marcadores como TCD4, TCD8, linfócitos B, ou até mesmo a produção de citocinas, né, ali como a gente pode estar citando o exemplo do interferogama, IL4, L2, L10, tá? E também a questão da resposta humoral com subclasse IgG, certo? E outro ponto importante se há ali se você vai observar que houve parasitos remanescentes, né, onde a gente pode estar utilizando de técnicas de diluição limitante ou até mesmo PCR, certo? Então, esses seriam pontos importantes e respostas importantes que você vai avaliar no que diz respeito a essa atividade em vivo, perdão, tá? E além disso, pessoal, nós temos também quando a gente fala a gente frisou muito os aspectos biológicos, mas outro ponto importante no que diz respeito ao contexto de uma infecção por leishmaniose é levar em consideração os aspectos bioquímicos do mesmo, né? Quando a gente consegue observar o quê? Que tanto a célula do hospedeiro quanto a célula do parasita, elas são células eucarióticas, né? Então, elas apresentam ali um perfil de alvos metabólicos muito parecidos, né? Então, essa é uma das dificuldades também no que diz respeito à obtenção de substâncias que sejam mais seletivas possível para o parasito do que e que não sejam tão tóxicas para as células do hospedeiro, tá? E como que a gente vai conseguir minimizar, né, essa toxicidade por parte dessa substância às células do hospedeiro? Conhecendo os alvos, né? Conhecendo os alvos metabólicos provenientes e específicos do parasito, né, em questão. Aí aqui eu trouxe apenas alguns para frisar, né? E isso daqui é importante frisar também, porque quando você está avaliando aquele composto, é aquilo que eu falei, o ideal é que ele seja o mais seletivo para a célula do parasito, que ele não seja tóxico para a célula do hospedeiro, tá certo? E isso vai estar associado justamente àquilo que a gente falou no início, a questão dos efeitos colaterais, que tem sido o principal fator, um dos principais fatores de abandono de tratamento por parte do paciente no que diz respeito ao tratamento com as drogas padrões que atualmente existem, né? Porque elas induzem, elas acabam causando muito, muitas dessas drogas, elas acabam se acumulando no tecido dessas pessoas, trazendo ali consequências hepáticas, consequências renais, né, consequências um tanto quanto graves que acabam limitando esse paciente, né, e tendo como consequência o quê? A desistência, né, desse tratamento, e aí aparecem os casos de resistência, né, que é a dificuldade maior que tem sido enfrentada, tá, e que precisa também ser combatido, mas quando se pensa em em novas opções terapêuticas, eu preciso conhecer muito bem esses alvos metabólicos do meu parasito para que eu consiga ter algo mais direcionado, tá? E aí, quando a gente fala da leishmaniose, nós temos como alvos metabólicos, né, mais descritos a ornitina descarboxilase, a tripanonina redutase, a óxido nítrico sintase, a arginase, a C14-desmetilase e escalenosintase, tá? Que ela está associada principalmente à produção do ergosterol, que é o principal lipídio produzido pela leishmania e que está associada à manutenção, né, para que essa célula se mantenha viável, certo? A cisteína proteinase, a dihidrofolato redutase, a peritina redutase na produção desse folato, tá? E a DNA topoisomerase. Então, uma vez que eu conheço os alvos metabólicos específicos deste parasito, eu consigo direcionar melhor, né, e consigo até mesmo entender melhor o mecanismo de ação que aquela minha substância, aquele composto em questão no qual eu estou estudando, pode estar tendo frente a este parasito, certo?
Pessoal, não sei se eu falei muito rápido, mas é isso que eu trouxe hoje para vocês. Eu quero agradecer a atenção. Qualquer dúvida, eu me encontro agora à disposição. E é isso. Obrigada pela atenção de todos. Então, bom dia a todos, mais uma vez. Agora queremos acessar, né, os nossos profundos agradecimentos à Caroline pela excelente palestra. Foi um momento extremamente enriquecedor. Mais uma vez, Caroline, obrigada. E agora nós deixamos aberto esse momento para estarmos tirando dúvidas, interagindo junto com a palestrante. Então, fiquem à vontade para estar abrindo suas câmeras, os seus microfones, para estar dialogando junto com a palestrante. Vamos lá, pessoal. Eu vi aí vários alunos da Janaína, alunos que estão em parasitologia. Eu também estou vendo. Cadê as perguntas? Se vocês quiserem, qualquer pergunta em relação a ensaios, alguma dúvida, eu estou à disposição para estar esclarecendo, tá? Mas se tiver qualquer coisa, posso estar disponibilizando também o meu e-mail, né? Caso seja necessário, futuramente estou à disposição, tá, pessoal? Eu vou até abrir o meu microfone para poder falar com esses alunos. Oi, Carol. Carol, eu queria que tu contasse um pouquinho, só assim, rapidinho, do que vocês têm feito dentro do laboratório, né? Você falou de alguns modelos, mas assim, termina que a gente ficou na curiosidade aqui para saber o que exatamente você, né, por exemplo, que parece que está trabalhando com o assunto, né, do mestrado, o que exatamente você está fazendo, né, ou começou, né, na verdade, a estudar e a fazer do seu trabalho, né? Assim, resumidamente, quem tiver mais interesse tem que ir lá no laboratório, né, tem que falar com a Carol pessoalmente, mas assim, rapidamente, o que vocês têm feito? Obrigada, professora. Bom, atualmente, né, eu tenho trabalhado com o extrato proveniente das folhas da canela, e é interessante quando a gente fala, um ponto que foi frisado, né, quando você vai avaliar essa questão das substâncias, que nem sempre um extrato bruto, né, no meu caso eu fiz o extrato bruto das folhas, eu fracionei esse extrato bruto, né, eu obtive 4 frações, que é a fração hexânica de clorometano, acetato de etila e a fração aquosa. E, interessantemente, os resultados que a gente obteve até o momento é que meu extrato bruto ele não teve uma ação leishmanicida considerado, né? Mas quando a gente foi para a fração hexânica, né, onde eu consigo ali ter um conjunto de moléculas um pouco mais seletivas, né, um pouco mais isoladas, digamos assim, eu já tive uma atividade melhor, né? E também um índice de seletividade bom quando a gente foi avaliar em relação à toxicidade frente aos macrófagos, tá? Atualmente, até o momento, a gente já realizou os ensaios in vitro nas formas promastigota, já vimos a toxicidade, né, nos macrófagos, né? Então a gente fez a avaliação dessas substâncias no macrófago para a gente saber qual a substância tinha o melhor índice de seletividade, né? Onde a gente observou que a fração hexânica foi a que foi mais seletiva para o parasito e menos tóxica para a célula do hospedeiro, tá? Outra coisa importante a ser realizada que eu não frisei aqui, quando se fala de produtos naturais, é a questão da caracterização química, né? Uma vez que se você tem ali uma resposta de qual seria aquela substância, né, que está tendo ali um efeito, você consegue futuramente ou isolar ou ver se ali um sinergismo, né, daquelas substâncias. Então, atualmente, isso é o que a gente tem, a gente vai partindo também para o modelo de infecção nos macrófagos, né, que foi aquilo que eu falei inicialmente, que é um modelo experimental que deve ser realizado, que é nas formas amastigotas intracelulares, que é aquilo que é importante quando a gente fala de manifestação clínica no ser humano, né, que é onde são as células que são infectadas, que vão ser disseminadas e que vão acabar levando a esse contexto de infecção mesmo no hospedeiro, no caso. E foi isso. Muito bom. Bem, eu já parabenizo, né? O Aramis está aí, a Carol, porque trabalhar com leishmania não é fácil, né? Primeiro tem que fazer cultura, pessoal. Isso aí, tudo que ela está falando, não envolve só
o laboratório dela envolve outros laboratórios, né? Porque ela está falando de cultura celular, ela está falando de formas para mastigotes, ela está falando de um monte de situações que inviabiliza você trabalhar sozinho. Então, parabéns para o grupo, né? Para a Carol que está iniciando. Boa sorte, viu, Carol? Porque trabalhar com laboratório não é fácil, trabalhar com cultura não é fácil, exige muito do aluno, muita persistência, né, resiliência para poder ter resultados bons, né, resultados de qualidade. Então, parabéns. E esses alunos da Parasito estão aí, é porque eles vão falar de leishmaniose, provavelmente, viu? Apareçam aí. Essa semana, na semana que vem, eles estão loucos, aí é por isso que eles estão aí, só captando. Obrigada, professora, pelas suas palavras. Alguém mais tem alguma consideração? Caroline, e dentre os estudos, né? Você está testando o extrato a partir da folha da canela, não é isso? E aí, essa, né, provavelmente já tinha sido uma planta que tinha mostrado esse potencial, né, de leishmanicida. Quais são os grupos ou quais são, né, os vegetais que nesse momento estão sendo estudados? Professora, a senhora fala em relação à minha espécie, como que é? Porque, assim, o gênero sinânomo, né, ele já vem sendo amplamente estudado, sim, frente à leishmania, tá? Só que o nosso é a Sinanomo verum, né? E o que a gente viu, a espécie Sinanomo verum, né? O que a gente viu na literatura é que muitos relatos são mais com óleo essencial, certo? Do que com extrato bruto, e também com outras espécies, né? Não com a Leishmania amazonensis. Aí aquilo que a gente estava falando, né? Tem alguns trabalhos, tanto é que quando eu estava fazendo ali uma revisão da literatura, o que a gente consegue observar? Que algumas espécies, elas têm uma atividade muito boa para determinadas espécies do parasito, e quando eu mudo, seja o método extrativo, quando eu mudo, seja a fração, eu já tenho outras respostas, né? Então, já se tem, sim, com outras espécies, porém a maioria com óleo essencial e utilizando outras formas de leishmania. E a gente está tentando ver com o extrato bruto suas frações e focando na leishmania amazonensis, que é aquela que está associada ao quadro da leishmaniose cutânea, né? Que é aquela onde a gente tem o aparecimento das lesões na pele. E por que essa escolha pelo extrato e não pelo óleo? Pelo óleo essencial, tem algum motivo assim mais claro? Eu já trabalhei com óleo essencial, viu? Com hidrolato. Não, professora, eu creio que justamente isso, porque a gente já tem muitos trabalhos com os óleos essenciais, mas a gente ainda não tem tantos com os extratos, né? Então a gente também precisa trazer essa resposta, tanto é que a gente, quando faz a caracterização química, a gente observa uma diferença também de composição. Então, trazer todo esse arsenal de informação, eu creio que vai contribuir na literatura e também futuramente, né, no que diz respeito a você ter um produto que pode ser um potencial candidato no isolamento de substâncias com moléculas ativas. Entendi. E, Carol, deixa eu só fazer uma pergunta que eu não sei se eu me perdi também, né? Sabe que a gente entra, resolve uma coisa, alguém pede aqui, a gente talvez tenha perdido algum pedacinho. No caso da canela, especificamente, não é minha área, né, de produtos naturais. A canela já vem sendo estudada nessa linha de ação, né? Aí você só está escolhendo, então, um outro tipo de extração, né? No caso que a Ismália está perguntando aí do óleo do extrato, né? Isso. Aí, no caso do extrato, vocês fazem a identificação farmacológica, aí isso já não é com vocês, né? Quem faz isso? Na verdade, a gente está em colaboração com o Laboratório de Química aqui da UFMA de São Luís, né, na pessoa da professora Cláudia. E só que o que acontece? Toda essa parte de produção e tudo mais, a gente conseguiu realizar aqui mesmo no laboratório dela, mas só que a colaboração também a gente enviou essas amostras para a USP, né, onde lá eles fazem identificação por cromatografia, por LC massas, né, cromatografia líquida associada ao espectro de massas, e aí com isso a gente consegue obter melhor a caracterização química desse extrato. Então, é tudo em colaboração mesmo. A gente não tem um aparelho aqui associado ao massas, né? Então, a opção que a gente teve foi de estar enviando para a USP. Ah, certo. Parece que o professor Alan tem uma cromatografia aqui, né? Mas eu não sei exatamente qual é. Legal, eu só vi isso na faculdade, gente. É por isso que eu estou perguntando, viu? Não é minha área de trabalho. Tá certo, professora.
Ismael, vamos parar, viu? Tá bom. Não, não, é porque assim, eu acho que fica, né? A gente está só. Não, eu tô brincando. Só os leigos, eu particularmente, né? Mais leiga. Janaína não, que é da área, né? Mas eu, a leiga, fazendo. Não, mas dentro da farmácia, amiga, são mundos muito diferentes, viu? Tá aí a Carol pode me dizer. Então, esse mundo aí não é um mundo que eu participo. Então, eu sou quase uma leiga já. Não, mas eu não vou nem revelar essa questão de quando foi que eu trabalhei com esses óleos essenciais, né? De jeito nenhum, porque isso não deve. Mas só, Carol, para que você pudesse explicar de uma maneira talvez mais simples do que nós, né? Você está estudando, é uma fase pré-clínica, né? Isso estava escrito no seu título. E aí vamos dizer que você vai encontrar dentro desses extratos, você já disse que teve a hexânica foi melhor, né? Que a porção, a fração. E aí, até que isso se transforme em um medicamento, por exemplo. Quais seriam as etapas que seriam sucessivas, por exemplo, inclusive para os nossos alunos da graduação que estão aqui, né, para que eles entendam como esse processo né, ou pelo menos tenham uma ideia desse processo. Tá, assim, nós estamos ainda no modelo in vitro apenas, né, os resultados que nós estamos tendo. Aí foi que a gente estava falando, né? Esses ensaios, eles também precisam futuramente passar para os ensaios em vivo, né? No modelo experimental animal, né? Aí levar em consideração aquilo que a gente falou, qual vai ser o modelo experimental que vai ser utilizado, né? Só que quando a gente fala para até chegar, né, no ser humano, a gente tem outros ensaios, né? Que são os ensaios de fase clínica 1, 2, 3 e 4, né? Onde a gente precisa inicialmente começar com uma população menor, até de fato aquele medicamento chegar, né, nesse paciente. A gente ainda tem também os estudos de farmacoepidemiológicos, né, onde eu também preciso observar, depois que esse produto ele chega no mercado, por exemplo, se não tem pessoas que vão apresentar algum efeito colateral que no estudo não foi observado, tá? Então, é um longo caminho a ser trilhado, tá? Aqui a gente ainda está nos ensaios in vitro, né? Futuramente, a gente precisa levar essa substância, né? No momento, a gente tem observado a fração hexânica, né, como a melhor até o momento. Precisamos levar esses ensaios para o modelo em vivo, tá certo? E outra coisa importante, né? A gente até conversando com a minha orientadora também, a minha co-orientadora, a professora Lucilene, né? A proposta inicial que a gente poderia ter também seria utilizar tais substâncias não logo como tratamento padrão, tá? Mas quem sabe utilizar como um coadjuvante no tratamento, né? Onde eu posso, quem sabe, propor ali um bioproduto à base desse extrato, né? Aí a gente lembra ali, quando a gente lembra da leishmaniose cutânea, né? Quem sabe ali propor uma pomada, né? Propor ali um creme, né? Que possa ser utilizado em associação ao tratamento padrão, né? Porque, de fato, até você conseguir colocar essa substância como medicamento específico, né, para a leishmaniose, é um caminho que demanda dinheiro, né, recursos e tempo. Eu respondi a sua pergunta, professora? Porque a gente, no geral, a gente imagina assim, ela vai encontrar, né, matou a leishmania, pronto, amanhã nós vamos começar a tratar todo mundo, né? E aí é uma coisa que a gente rotineiramente a gente pensa, né? No senso comum, isso mais ainda. E aí o que eu queria era justamente isso, que você falasse, que existe esse passo a passo, né? Então, não é tão simples assim. Então, não vai chegar tão rápido. Eu preciso testar isso em diversas esferas, desde o modelo in vitro ao in vivo. Aí eu vou pegar o ser humano, nós temos várias classes, várias categorias, vários estágios, né? Dessa pesquisa clínica, até que a gente consiga chegar, né? E é como você disse, demanda dinheiro, né? Então, investimentos, que é uma doença que eu costumo dizer nas aulas de saúde ambiental, qual é o investimento, né, que se tem.
Não sei se foi a minha internet. Não, foi a minha, que vocês estavam paralisados. O meu também. Acho que foi geral. Acho que foi geral. Acho que é geral mesmo. E aí eu logo percebi que era eu mesmo. Porque... Então, nós agradecemos, né, a participação, a apresentação da Caroline Martins, né? E aí eu vou parar a gravação, porque aí daqui a 5 minutinhos, a gente vai dar início a outra palestra. Agora as outras duas têm uma temática bem diferente da que a Carol começou, mas que estão correlacionados, né? Que estão correlacionados em muitos pontos, certo? Então, Loriane, se tu tiver aí fácil o vídeo dos patrocinadores, aí, pessoal, se alguém quiser levantar, por exemplo, já que a gente tem 5 minutinhos até a próxima, tá bom? Eu vou parar. Vamos só registrar esse momento com uma foto? É verdade, eu já tinha tirado umas fotos aqui, vocês nem sabem, mas eu tinha.